Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 14 de julho de 2020, dia 22 de Tamuz de 5.780. Aqui em Holon, 17 horas e 15 minutos. Aí no Brasil, 11 horas e 15 minutos. E vamos às notícias da semana. Nós falaremos hoje sobre a nova onda de coronavírus em Israel, sobre as explosões misteriosas que estão ocorrendo com cada vez mais intensidade no Irã, sobre as eventual trocas de prisioneiros entre Israel e o Hamas, sobre a fuga de um alto oficial do Hamas para Israel, entre outras notícias. Começando falando sobre a corona aqui em Israel. Infelizmente, o corona chegou agora à sua segunda fase aqui em Israel de forma extremamente rápida. Nós tínhamos uma barreira definida como barreira importante de 100 casos e nós já ultrapassamos em muito esses 100 casos. Na verdade, nós estamos hoje com 177 casos graves em Israel internados, dos quais cerca de 57 necessitando de respiradores artificiais, o que significa uma situação muito mais grave do que na primeira fase. O número de infectados também cresceu muito. Se na primeira fase nós detectávamos entre 3,2% e 3,5% de infectados no total dos examinados, hoje esse percentual subiu para 6,2% e leva a uma série de restrições. Restrições a restaurantes, restrições a escolas, a salões de festa, a colônias de férias, a passeios, etc., levam o número de desempregados, infelizmente, a voltar a subir. Nós já chegamos a ter um total de 27% da força de trabalho israelense desempregada. Esse número caiu até 20,6%. Infelizmente, nos últimos dias, voltando a subir, já estamos com 21%, o que significa 852 mil israelenses, neste momento, buscando emprego ou estando em férias remuneradas. O governo prometeu subsídios a donos de empresas e a empregados até o mês de junho de 2021. Ou, então, caso o desemprego baixe a 10% ou menos. Segundo o governo, autônomos deveriam receber até 7.500 shekel por mês, que corresponde aproximadamente a R$ 11.600, e 400 mil autônomos começaram a receber já desde domingo, mas os valores que estão sendo recebidos são muito abaixo daquele prometido. Na verdade, a maior parte dos autônomos que já receberam o auxílio governamental receberam 3.000 ou menos shekalim, que corresponde a aproximadamente R$ 4.600, R$ 4.700 ou menos. Todas as empresas cujos negócios caíram abaixo de 20 ou mais de 25% serão indenizadas em até uma semana após a entrega dos documentos. Enquanto isso, alguns bairros com alto índice de contaminação em Israel estão sendo fechados em Jerusalém, Bet Shemesh, Betel, Tiberíades, Lod e Ramle, numa tentativa de conter a rápida expansão do vírus. Qual será o custo para o país? Ninguém sabe. Por enquanto, aparentemente será assustador. O futuro dirá o que acontecerá com a economia de Israel, mas as perspectivas não são, infelizmente, nada boas. E segue a série de explosões misteriosas que ocorre lá no Irã. Dessa vez, aconteceram, neste último fim de semana e domingo, a 7ª e 8ª explosão em 2 semanas. Na 8ª, foi uma ação de sabotagem que fez explodir um gasoduto, causando um estremecimento em muitos edifícios. No sábado, foi pelos ares uma central de energia elétrica.
Autoridades em Teherã dizem que a explosão foi causada pelo uso de explosivos na construção de túneis necessários à expansão da usina. No entanto, Hassan Saruman, um jornalista iraniano, afirma que sob a usina se localizava um importante depósito de mísseis da Guarda Revolucionária Iraniana. O New York Times, por sua vez, afirma que haver no subterrâneo do local 2 instalações, uma destinada a armas químicas e outra à produção de meios militares não identificados pelo jornal. O New York Times atribui esta informação a Fabian Hintz, do James Martin Center para estudos de não proliferação de armas. O jornal Yediot Ahronot, que é o mais lido aqui em Israel, informou que Israel fez uma nova oferta de troca de prisioneiros com o Hamas. No ano de 2014, o Hamas se apropriou do corpo de 2 soldados israelenses que caíram em combate durante a operação militar que ocorreu naquela época. Eram eles Hadar Goldwyn e Oron Shaul. Desde então, Israel tem feito muitos esforços para tentar conseguir trazer de volta para casa os corpos destes 2 soldados para serem enterrados em solo israelense sem nenhum sucesso. Além deles, o Hamas mantém aprisionados outros 2 israelenses. Um é Avera Mengitsu, um jovem etíope com distúrbios mentais que atravessou a fronteira no mês de setembro de 2014 após embebedar-se e desde então jamais recebeu visitas ou se teve qualquer notícia dele. Perdão. Avera já tinha fugido de casa antes 3 vezes, antes de cruzar a fronteira, e dele não há a menor e a mais vaga informação, nem sequer que esteja vivo. O outro é Hassam Sayad, um muçulmano beduíno que foi voluntário no exército de Israel e que foi dispensado do exército após um diagnóstico de esquizofrenia. Seus familiares acusam as lideranças árabes de Israel, especialmente os 4 partidos árabes, de não envidarem nenhum esforço para sua liberação, porque o consideram um traidor ao ter se alistado voluntariamente no exército de Israel, país onde ele nasceu, onde foi educado e onde recebia todos os tratamentos necessários à sua doença. Acho que não é necessário comentar a frustração desses pais beduínos muçulmanos que votam continuamente nos partidos muçulmanos e não têm deles a menor ajuda nas negociações frente ao Hamas para a libertação de seu filho. E já que nós estamos falando no Hamas, no domingo um verdadeiro petardo explodiu na mídia do Oriente Médio. Consta que o comandante-geral da Força de Ataque Naval, o Comando Naval do Hamas, que seria o segundo a mais alto patente do braço daquele grupo terrorista, foi evacuado de Gaza por tropas israelenses. Em Israel, não se confirma que a posição dele era de comandante-geral desta unidade, mas sim que se trata de um alto oficial desta unidade. De qualquer forma, esse comandante, aparentemente, foi plantado por Israel na alta cúpula do Hamas desde 2008. E quando houve indícios de que ele havia sido descoberto, as Forças Armadas israelenses, através da sua marinha, foram até Gaza e o retiraram de lá, onde ele seguramente seria condenado à morte. Segundo as fontes oficiais de Gaza, ele teria levado consigo instrumentos de escuta telefônica sofisticados e o seu computador, onde constam inúmeras informações secretas. O segundo oficial do Hamas, ele é o segundo oficial do Hamas a desertar para Israel nas últimas semanas. O anterior, cujo codinome é Mahmoud, se tornou responsável por treinar os especialistas em coletas de informações do Hamas, informações secretas que deveriam ser transmitidas à liderança do Hamas, mas essas informações estariam sendo transmitidas em paralelo para Israel. Esse é o mais estrondoso sucesso do Serviço de Informação de Israel após a captura de todos os planos de fabricação da bomba atômica iraniana, cujos originais foram trazidos para Israel alguns meses atrás. Os oficiais
principais do Hamas e todas as lideranças políticas e militares estão trocando seus números de telefone por suspeitarem que Israel agora está de posse de todos estes números. Meus amigos, eu queria voltar um pouquinho agora à questão do coronavírus. A onda de coronavírus que está assolando Israel está levando o governo israelense a sofrer fortes pressões. No sábado à noite, nós tivemos em Tel Aviv uma manifestação gigantesca antigovernamental. A política, não foi permitido a nenhum político falar durante este evento, mas a população acorreu em massa, apesar da crise do coronavírus e do medo de muitos israelenses de estarem em grandes aglomerações. Nada disso impediu uma manifestação imensa na Praça Rabin, a praça principal de Tel Aviv. A manifestação ocorreu até às 2h da manhã, e às 2h da manhã deveria se dissipar. Infelizmente, durante o período da dissipação, houve violência em algumas ruas perpendiculares e paralelas à praça, de forma que a polícia foi obrigada a intervir e a executar algumas prisões, inclusive. Tivemos até a destruição de algumas vitrines de loja e de banco. Concomitantemente, um grupo de israelenses está acampando na frente da casa do primeiro-ministro Bibi Netanyahu em Jerusalém, exigindo reformas tanto econômicas como na condução da luta contra o coronavírus. Esta manifestação na frente da casa de Bibi, na manhã de ontem, foi desmontada, segundo os manifestantes, com bastante violência, segundo a polícia, sem violência nenhuma, mas, de qualquer forma, a polícia chegou entre 5 e 6 horas da manhã, retirando cadeiras, barracas e até diversos sacos de dormir que estavam nas ruas para evacuar o local. Segundo a polícia, essa evacuação foi feita a pedido dos vizinhos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que diziam estar sendo impossível caminhar pelas calçadas tomadas pelos manifestantes. Por sua parte, os manifestantes dizem que não foram os vizinhos que pediram a presença da polícia, e sim o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De qualquer forma, hoje, cerca de 30 manifestantes já voltaram a se estabelecer em barracas e em tendas montadas na frente da casa do primeiro-ministro, e a manifestação continua. Há uma imensa insatisfação do ponto de vista econômico. Os autônomos em Israel estão passando por momentos muito difíceis. Hoje tivemos 2 notícias extremamente desagradáveis. 2 autônomos que estavam procurando casa para alugar tiveram a locação negada pelos proprietários ao saberem que são autônomos e que, portanto, eventualmente não teriam condições de pagar os aluguéis no futuro. Isto coloca agora a população, parte da população, pelo menos alguns donos de imóveis, contra os autônomos, ou seja, a crise econômica começa a permear para uma crise social também. Esperemos que esses 2 fatos de hoje tenham sido isolados e não o início de uma eventual segregação dos autônomos, que já estão sofrendo muito com a situação econômica. Eu posso lhes dar exemplo da minha própria profissão. Como guia de turismo, nós estamos absolutamente sem trabalho, mas não só nós. Os motoristas que trabalham com turismo estão sem trabalho, restaurantes que dependiam do influxo turístico, hotéis, até mesmo cinemas, teatros, espetáculos de música, enfim, muitas áreas estão causando um índice muito grande de desemprego. Nos teatros vocês têm operadores de som, operadores de luzes, pessoal que cuida das roupas, pessoal que cuida do cenário, pessoal de limpeza, além, logicamente, dos atores e dos músicos. E estenda-se isso para restaurantes, para todas as áreas. Nos hospitais, por outro lado, enfermeiros e enfermeiras dizem não estar aguentando o ritmo, uma vez que não há verba para aumento
da contratação de novos funcionários nestas áreas. O que está ocorrendo é que os atuais funcionários estão trabalhando em turnos dobrados e, às vezes, até mais do que isso, e esgotados. Já há algumas pessoas dizendo que preferem pegar o vírus para poder ficar em casa 14 dias descansando porque não aguentam mais. A situação, efetivamente, não é rosada em Israel no momento. Esperemos, se Deus quiser, trazer melhores notícias. Meus amigos, a partir de agora, o nosso noticiário está também no YouTube. Para nós é extremamente importante que você vá ao YouTube, se registre na nossa página e difunda a nossa página para terceiros. É muito importante que o nosso número cresça para que nós possamos ter a possibilidade de usar este veículo de forma cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês. Se Deus quiser, nos encontraremos na semana que vem. Até lá.